O Messias alienígena. Hoje eu vou falar sobre o Messias alienígena. Na época de Jesus, o Messias era ele. Hoje o Messias é um alienígena. Jeová Cabeção, que traz a tecnologia para a Terra, que criou todos os sistemas, criou o homem, criou tudo que tem aqui. Jeová Cabeça hoje rastreia os satélites, rastreia os celulares, rastreia os sistemas de computador do mundo inteiro. A raça de Jeová é tão avançada que já que ele criou tudo isso aqui, desde a genética do homem, animais, plantas, que são muitas raças para não ter sido feita por um alienígena. Tudo aqui é alienígena, tudo está rastreado pelo alienígena, tudo, simplesmente tudo. O Messias alienígena é um conceito, é um canal do Messias. Ele vai nascer com 20% da teoria bíblica, junto com física quântica, com o estudo dos cientistas. Tudo isso vai se unir para criar o canal do Messias. O canal do Messias seria uma Bíblia sem mentira, verdadeira. Seria um canal onde você vai achar o poder da mente, onde você vai achar como você ser um semideus. Porque você tem que ser bom para acessar o poder, para depois ter poder para fazer as coisas. O milagre não vai vir se você também for uma pessoa também miserável, acabar com a vida dos outros e depois quer um retorno. Mas o canal do Messias traz isso. Todos os homens na época de Jesus, quando Jesus criou o sistema do Messias lá em Israel, foi a maior conversão da história. Os arqueólogos e historiadores dizem. Por quê? Porque existia ali uma previsão do cabeção Jeová, como trabalhar, como a mente do homem aceitaria naquela época essa ideia do Messias. Hoje o Messias é alienígena. Por quê? Porque o homem já está vendo nave em toda parte, o homem já sabe que foi criado e construído, tudo aqui foi feito por alienígena, o homem já sabe que ele é rastreado por alienígena, os satélites são rastreados, os celulares, todo o sistema de computador da Terra é rastreado pelos alienígenas. O homem já sabe que na Terra existem colônias alienígenas vivendo. O homem já sabe que na Lua tem bases alienígenas. O homem já sabe que o governo acerta com os alienígenas várias coisas e negociação na Terra. O homem já sabe que os alienígenas criaram uma certa tentativa de ensinar o poder da mente e a liberdade, o poder saudável ao homem. Mas, como a igreja manipulou tudo, então agora o Messias alienígena ele vai trazer 20% só da religião, que é a parte verdadeira, a parte funcional, a parte do poder mesmo de Deus, da verdade de Deus. E o outro lado da ciência, de toda a estrutura humana, com a ciência, a física quântica mostrando as outras ciências mostrando as suas áreas. E o novo Messias vai trazer justamente o poder para a mente humana. Por quê? Porque a mente humana não conseguiu entender como funciona a rede mental alienígena. A rede mental alienígena é assim, ela não tem tempo nem espaço. Então, ela não tem espaço. Quer dizer que se você rezar 1000 quilômetros de distância de mim, as nossas orações são unidas. Porque esse 1000 quilômetros não significa nada. Então, se você rezar no Japão e eu rezar no Brasil, as nossas orações vão ser unidas. Porque a distância não significa nada. Então não tem espaço e não tem tempo. Por quê?
Porque os caras que controlam a Matrix, que a gente vive aqui dentro, eles não entram nas modas humanas. Eles programam lá de cima. Então, eles não têm tempo humano. O tempo dele é um tempo do universo, não humano. Então, a Matrix tem essa relação com o mundo. O novo Messias é justamente toda essa tecnologia que o homem está começando a viver. A gente já vê registro de um absurdo de filmagens e as reais, não estou falando de falsidade não, estou falando de filmagens reais, casos reais que se os ufólogos contarem, eles vão para a cadeia, porque eles vão desrespeitar o sistema do governo e do exército. Eu nem sabia disso, eu vi uma reportagem, todas as pessoas falando que os ufólogos dizendo, explicando tudo. Eles não podem contar os casos verdadeiros porque eles vão para a cadeia. Porque o homem não quer que a massa, a maioria das pessoas saiba que aqui na Terra já tem alienígena em várias bases vivendo, já tem bases na Lua, já tem colônias aqui na Terra, já tem a igreja. Pode ter certeza que muita parte do dinheiro das igrejas é para sustentar sistema de comunicação, de propaganda, de todo o ensinamento alienígena. Porque as religiões transformaram o ensinamento alienígena num ensino temporal. Um ensino que o homem fica como se fosse um abobalhado para sempre e não evolui. Mais do que Jeová Cabeça e os outros alienígenas colocam nas religiões e nos livros sagrados, você vê que não tem nada a ver com aquilo. A Bíblia é a mesma história toda alienígena. Qualquer livro sagrado é alienígena, rapaz. Tudo aqui é alienígena. O controle da religião se perdeu um pouco porque os caras alteraram tudo. Mas o saber Deus mesmo, alienígena, que foi empregado para o homem aprender, se não fosse, no caso do cristianismo, se não fosse Roma, que roubou o Messias para vender até hoje, dizendo que Pedro era seu papa. Pedro era um judeu, pô. Então, eles manipularam, roubaram, mas o sistema alienígena era poder. Poder da mente, porra. Poder da mente, o que Jesus falava era poder da mente. Acontece que para ter esse poder da mente, você tem que ter uma consciência do sistema alienígena em volta do mundo inteiro. Os extraterrestres montaram isso desde o início dos tempos. Quando você tem uma consciência de que realmente esse sistema, essa rede mental alienígena, essa rede mental extraterrestre aí, isso existe, aí que você começa a entender a relação do poder que a igreja e a religião têm de milagres e de causar melhoras e curas e tirar depressões e causar felicidade, equilíbrio, paz eterna. Tudo isso é um poder da mente normal, velho. Quando você tem consciência do que sua mente é, do que o sistema alienígena está em volta do planeta inteiro, esse poder da mente é normal você acessar isso. Todos deveriam ter esse poder da mente. Mas acontece que o ensinamento alienígena ele é manipulado nas religiões inteiras. Você vê Estado Islâmico, você vê alterações da religião que se transformou em quase praticamente demônios. Mas o ensinamento alienígena era saber, era amor, felicidade, beijo, trabalho, alegria, era saber eterno, tudo que funciona para sempre em qualquer época. O saber alienígena não é um saber temporal humano que a mente dele usa para controlar as classes, controlar o sexo, controlar as pessoas, controlar. Vocês vão viver só o que eu quero. Não é esse lado egoísta. O saber alienígena vai por outro lado. O homem ainda é um bicho selvagem.
O homem não sabe que está dentro de uma matrix, que tem poder da mente, que é semideus, dependendo se ele tiver um bom estado de seu coração, equilíbrio emocional em relação com o universo, com a bondade dele. Que não, então o homem é um bicho. Os alienígenas, eles não têm o lado selvagem, eles não têm o lado animal que o homem tem. Então ele não tem inveja, ciúme, ódio, revolta, essas loucuras, essas coisas que o homem tem, que eles não têm isso. Eles evoluíram bastante dessa fase. Então, se você conversa com um alienígena, você entende. É uma mente vasta, pacífica, que só constrói. O homem não, pô. O homem tem vários processos de ódio, de ciúme, de revolta, de ou é minha, ou não é mais ninguém, ou mata, ou arranca a cabeça do outro, ou rouba, ou tira o seu. Então, essa evolução mental do homem também não faz ele enxergar o poder que ele tem de semideus. Os alienígenas deixaram o poder de semideus dentro do seu cérebro, mas vocês não sabem acessar, porque a mente animal, ela também não vai compreender uma consciência tão evoluída feita dos alienígenas. Porque você conversa com alienígena, você sabe que ele tem consciência, que existe a rede de Deus, mental de Deus, a rede alienígena, só tem amor, velho, felicidade, paz, alegria, beijo, alegria, desenvolvimento do seu equilíbrio, da sua vida boa. Não tem um tipo de projeto negativo. Então você sente isso. O poder da mente, ele foi escondido atrás dessa história, porque você pode ter certeza que a física quântica, cada vez que for evoluindo, ela vai descobrir a comunicação telepática, ela vai descobrir poder de milagre, ela vai poder descobrir os processos do cérebro. E no fundo, o Messias alienígena vai ser revelado. Porque o Messias alienígena é o quê? É a união da religião com a ciência. Onde vai dar uma ideia de existência muito mais real, muito mais funcional, muito mais para evoluir mesmo. Então não adianta. O Messias alienígena ele vai acontecer. Está acontecendo e vai acontecer nesses próximos anos. Os cabeças falam que o Messias alienígena vai acontecer por ele mesmo, porque a parte antiquada de folclores, de aquela chatice toda da religião vai cair mesmo, porque ninguém vai ficar vivendo aquilo, é uma palhaçada, e a parte real da tecnologia real vai ficar. E a própria física quântica, nesses próximos anos, vai mostrar que a ciência vai se unir com essa parte real da Bíblia, que foi botada lá, essa parte real das coisas. A ciência que existe de tudo que mostra ali na Bíblia, a educação, o sistema da mente, de tudo. É porque realmente existe muito folclore, muita história, muita conversa. Você não consegue enxergar, a Bíblia só tem 20% de tecnologia real alienígena. Então, em 80% de mitologias, idolatrias, histórias mitológicas, com aqueles folclores, aquelas coisas, o homem não consegue enxergar como é que está a ciência alienígena lá por baixo, lá por trás. E se a Bíblia tem duas linguagens, os cabeças dizem que a Bíblia tem a primeira linguagem e tem uma por trás. A linguagem por trás é que é a linguagem alienígena, que diz a ciência dos caras. A primeira linguagem é só mitologia. Poderia falar o resto da existência ali de Deus, mas não é a ciência dos caras. É simplesmente mitologia. Então, a história alienígena, ela está toda ligada à ciência e à igreja. O Messias alienígena, o novo Messias, o Messias alienígena, que vai acontecer nos próximos anos, esse Messias vai acontecer por ele mesmo. Porque o Messias alienígena vai ser assim. Os 20% reais da religião vai se encontrar com física quântica, com todos esses estudos do universo,
que o homem já tem, e isso vai formar um saber maior. Nesse saber maior, o homem vai ter consciência de que existe a rede mental de Deus em volta do planeta inteiro. Os alienígenas todos e os extraterrestres, todos eles acessam e conversam e telepatia e todo tipo de área através dessa rede de informações, de tudo. Então, o Messias, ele vai ser um acontecimento natural, como Jesus foi um acontecimento natural. O Messias vai ser um acontecimento natural. Nos próximos anos, a área que é uma porcaria da igreja vai cair toda e os 20% que forem reais ali dentro vai continuar. E essa parte real é uma ciência alienígena, assim como todos os outros livros sagrados são. E essa ciência alienígena, dos 20% reais do livro sagrado, vai se encontrar com a ciência humana. Física quântica, física de planeta, de espaço, de toda essa coisa que a NASA, que esses caras estudam. E o Messias alienígena vai acontecer por ele mesmo, porque esse canal vai abrir, velho, por ele mesmo. Nos próximos anos que vem, o homem vai começar a descobrir o poder da mente, que antigamente era chamado fé, que na religião era chamado fé folclórica, religiosa, bota uma vela, senta, levanta, vai sendo abestalhado. Aquilo ali hoje vai se transformar no novo Messias. O novo Messias é um canal onde o homem vai descobrir o poder da mente. Por que Deus está em toda parte? Porque Ele realmente existe em tudo. Você pode pensar que Ele está do seu lado. Porque os alienígenas criaram uma rede altamente avançada. Esse Deus, ele pode circular por toda a terra, em qualquer casa. Jesus disse em João 14, eu vou para que ele venha para todos. Aí ele morre no corpo e vem no espírito para todos. Então, o novo Messias alienígena, ele vai acontecer, mesmo que o homem queira ou não queira, é uma previsão de todos os cabeças e as pessoas que mexem com essa área, os cabeças, os espíritos, as entidades que falam disso. O Messias alienígena vai acontecer naturalmente na Terra, vai ser como uma era de Aquários, uma nova era. O homem vai descobrir o poder da mente e vai descobrir nisso uma condição de inteligência e paz. Então a mente não vai sofrer mais, porque os programas antiquados que ele tem na mente, quando ele vê a tecnologia alienígena, vai resolver tudo, meu irmão. Porque é tudo problema de programa. É tudo problema de programa. As pessoas são boas, velho. Se você vê o lado bom das pessoas, você começa a ver como elas são boas. Agora as dificuldades às vezes bateram nelas muito forte, causaram dores, causaram uma tristeza que chama mais a atenção dela do que a própria vida. E isso tira a força de qualquer pessoa. Então, o novo Messias, quando ele chegar aqui na Terra nos próximos anos, que vai ser um acontecimento, não vai ser mais uma pessoa, é o Messias alienígena, é um acontecimento alienígena. Se tiver uma pessoa no meio disso, vai ser Jeová Cabeça, que é o rei dos cabeças, que é o chefe que a gente chama de Deus aqui na Terra. E só para explicar, os cabeças têm toda a parte amorosa que os humanos têm. Então não precisa ficar com medo dos cabeças, porque eles não são pessoas distantes. O próprio Jeová Cabeça, pai de Jesus, ele tem todo o sistema amoroso de uma mãe, de um pai, de qualquer coisa. Então não precisa ter medo dos caras. E o Messias alienígena vai acontecer por ele mesmo. Quando isso acontecer nos próximos anos, aí é que vai acontecer toda aquela história que as pessoas diziam de era de Aquário, de uma nova era, de ver um novo tempo, de ver um novo saber para salvar o homem dessa briga social, dessa guerra, dessa loucura. Porque a mente humana não tem saída para os problemas dela mesma, pô. Porque a mente humana é limitada dentro do que ela é programada pela genética, pelo pai, pela mãe. Veja o que Freud dizia. Veja Lacan, os caras que falam disso. Eu tinha irmão que falava disso. Eu prestava atenção. Eu fiquei 15 anos frequentando consultórios e
psicanalistas e psiquiatras, isso é exatamente o que eu estou falando. A programação do cérebro humano, velho, ela precisa de uma solução para o seu programa melhorar. Você é uma pessoa boa, velho. A questão é que o programa de todas as pessoas da Terra está um pouco obsoletos. Então o cara fica se culpando, o cara fica triste, o cara fica ver a vida não tem esperança, não tem o que comer, não tem carro, não tem uma casa para morar, não tem onde levar uns filhos na escola, não tem como fazer nada, mal às vezes tem como comer. Então tudo isso tira mais ainda o cara de um programa avançado de conseguir enxergar o programa, porque você fica mais naquela raiva, naquela defensiva, lutando no dia a dia, na sua luta. Mas a verdade é que por trás dessa luta e dessa história humana do dia a dia social, quando você para enxergar, você vê tudo que vai acontecer. Os espíritos falam, as entidades falam. O Messias alienígena vai acontecer na Terra, porque o Jeová Cabeça, Pai de Jesus, vai jogar uma nova tecnologia na Terra. É essa tecnologia da rede mental de Deus, porque você vai entrar na rede. Quando os caras abrirem a rede, que você entrar na rede, você vai ter outro tipo de compreensão. Os seus programas, você vai começar a perdoar eles. Por que Jesus perdoava os programas? Porque ele sabia que tinha uma limitação na mente humana. Tinha uma limitação para que seu programa melhorasse, evoluísse. Então ele ficava preso na parte bruta, na parte animal, na parte... Então o Messias vai acontecer por ele mesmo. Para concluir a palestra, o Messias vai acontecer nos próximos anos. Vai descer uma consciência alienígena na Terra como um índio descerá e chegar na Terra como um índio, no caso de pureza que eu estou dizendo, não tribos, como um índio de pureza, e vai se espalhar, velho, porque é um novo conceito alienígena, não é religião, é um conceito de pureza. Só as mais puras pessoas da religião talvez conseguiram enxergar isso. É um conceito de pureza, velho, é um conceito de inteligência, é um conceito que você entende que realmente Deus é 24 horas na sua cabeça, mesmo que você não queira o que você queira, você tá dentro de Deus. Queira ou não queira, meu velho. Então, vamos concluir essa palestra aqui, porque no YouTube as palestras são rápidas e no próximo vídeo a gente volta falando mais sobre previsão futura, o que vai acontecer aqui na Terra, sobre o que os cabeças falam que vão fazer aqui na Terra, na raça humana. A gente volta sobre toda essa estrutura. Valeu, meu brotherzinho. Tchau. Um beijo e um abracinho. Um beijinho e um abracinho. Valeu, meu brother. Inclusive, o maior problema que Jeová Cabeça tem aqui na Terra é que o homem enxerga toda a tecnologia alienígena como folclore, como histórias mitológicas, coisas do passado, de um povo. Na verdade, o cérebro humano tem todo acesso à tecnologia. O cérebro humano, quando está triste ou fraco, ele tem acesso a um tipo de pensamento que tira ele dali na hora. O ser humano, quando está precisando até de uma condição de dinheiro, você tem um tipo de reação, um tipo de fé para você conseguir melhorar no trabalho de lucro, de ganho do seu rendimento, do que você vive. Tudo na cabeça é tecnologia. A Bíblia realmente mostra em muitas vezes a tecnologia de Jeová Cabeção, de tirar o espírito do corpo e colocar em outro corpo. Jesus trocou de corpo no final da Bíblia, quando ele já está morto, ele trocou de corpo para os discípulos de Emaús.
João de Pátimos, ninguém conhecia ele porque ele já estava em outro corpo. Na verdade, você pode encontrar Jesus até na rua, porque a tecnologia dos alienígenas pode trocar ele de corpo, ele está aqui no meio e você não vê. Tudo é tecnologia. O acesso da sua mente é total. Mas o homem fica achando que é um folclore, porque é uma coisa assim de mentira histórica. E não usa o seu cérebro de forma tecnológica. A psicologia já vem começando a explicar as coisas, o início de tudo, assim, alguns processos, mas na verdade não mostra um lado de fé de operação do seu cérebro. Não ensina você a operar o cérebro, não ensina você a começar a ter fé no dia a dia, começar a funcionar com a sua fé, trabalhando isso como uma tecnologia normal que tem no mundo inteiro. Daqui para frente, o cérebro do homem vai começar a ser como um computador. Você vai ter que operar ele como um computador, porque a tecnologia vai superar tudo. A religião vai virar tecnologia. Você vai saber que o seu cérebro tem um poder na rede naturalmente. Você não vai precisar se ajoelhar, acender vela, corre, sobe escada ajoelhado, tudo sangrando e você se arrastando pelo chão. Não vai precisar nada disso, porque é tudo tecnologia. Basta você pensar, Deus ouve. Então é tudo tecnologia. O cérebro tem que funcionar entendendo a relação entre o amor que Deus tem dentro da rede para os seus filhos, que é natural de pai para filho, e a tecnologia que a rede tem. Não é porque a rede tem tecnologia que a rede é fria. Não é porque Jeová Cabeça é um alienígena que ele não compreende a parte amorosa do humano. Jeová compreende totalmente a parte amorosa do humano. Tanto que a Bíblia chega a dizer que ele sabe amar mais do que as mães. E é verdade, porque ele sacrifica a raça alienígena dele toda para criar os filhos aqui na Terra. E tem que ter paciência com esses filhos. Esses filhos são de uma época muito atrasada, olham tudo como folclore, como danças de folclore, de loucura, mas não entendem nada da tecnologia do próprio cérebro que ele botou. Então são como índiozinhos, batendo um tambor, aqueles índiozinhos, mas na verdade ninguém enxerga o cérebro como um computador ultra avançado que Jeová criou para que o homem fique semelhante à raça dele. Tanto que na Bíblia diz, façamos o homem em nossa imagem e semelhança. O seu cérebro tem as mesmas programações para ficar semelhante ao de Deus, como um semideus. Mas essa programação que está dentro do seu cérebro, você só vai descobrir, só vai ter ela para fora e você enxergar tudo e usar ela quando você entender que o seu cérebro é um computador, quando você entender que a sua fé é uma coisa tecnológica normal que você pode usar todo dia, quando você entender que realmente o futuro do cérebro é funcionar como um computador. Toda a fé, toda a questão religiosa é uma questão totalmente que quando o cérebro estiver evoluindo e virando uma máquina mesmo, porque o nosso cérebro vai virar tipo uma máquina, um computador ultra avançado, quando começar a instalar os chips aqui na Terra, os cabeças e algumas raças já sabem esse tipo de tecnologia. Quando começar a instalar os chips aqui na Terra, no cérebro, você vai ver que o homem vai virar um cabeça, meu irmão, quase um cabeça. Um cabeça não vira porque ali é genético mesmo, mas vai virar quase um cabeça, o homem vai virar quase, como se dizia, um deus, porque o cérebro vai funcionar milhares de vezes melhor. Agora você já consegue um resultado absurdo. Quanto mais quando chegar a tecnologia real dos caras aqui. No futuro, todos os cérebros serão como uma máquina. Essa ideia de religião que bota uma velhinha e senta na cadeira, levanta, senta, puxa, levanta, estica, isso aí acabou. O futuro, o cérebro vai ser como uma super máquina. Você tem que começar a treinar o seu cérebro como uma super máquina. O canal do Messias, que vai trazer agora a primeira fase de informação para que o cérebro evolua, saia desses programas obsoletos e comece a perceber que é uma super máquina.
Os primeiros programas que vêm através do canal do Messias, vêm agora nesses próximos anos, que é o tempo em que se diz os cabeças que Jesus voltaria. Então estamos perto disso, realmente, de começar a chegar a tecnologia aqui na Terra. Aquela, antigamente dizia era de Aquários, uma nova era. Mas é isso mesmo, quando você começar a usar seu cérebro como uma super máquina e não usar simplesmente como um bichinho. Porque os cabeças às vezes riem. Os humanos é uma tribuzinha de índio que está começando a acessar a tecnologia. E eles se acham o máximo. E não é. O máximo vai ser quando você aprender a usar seu cérebro como uma super máquina. Aí sim, como os cabeças fazem. Os cabeças têm uma mente vasta, tá ligada na rede que constrói a natureza, a rede por trás do Matrix. Esse Matrix aqui que a gente vive, que os cabeças construíram para criar os filhos dele e para ver quais eram os bons e quais eram os maus. Isso é 1 de João na Bíblia. Então, os cabeças construíram para acontecer 1 de João na Bíblia, separar os bons do mal, ver qual é o que se aproveita, qual é o que é reciclagem. Quando você usar sua mente como uma super máquina, você vai entender tudo, a história toda vai se encaixar. Porque até os 70% de mentira que o homem contou na história para esconder a história dos alienígenas, tanto nas religiões, que é formada por um saber maior de quem? Daqueles padres bichas, claro que é de um alienígena. Então todas as religiões vêm do sistema alienígena, todas elas. E a rede funciona para todas elas. Os alienígenas das raças do mal, que fazem mal, esses alienígenas do bem que inventaram o homem, criaram o homem, criam o homem, geneticamente altera e tudo, esses alienígenas não deixam eles virem aqui fazer mal na gente, porque senão são quase 50 raças que descobriu dos alienígenas, eles estariam aqui acabando com nossa raça. Então esses caras que são nossos pais, jogam a cabeça, outros alienígenas que tem de outras religiões, e protege a terra, para esses caras não virem aqui. Então, o canal tem que parar, a palestra está esticada. Nos próximos vídeos a gente vem com mais novidades de dentro do sistema dos cabeças. Valeu, meu brother de rua, os brother do mar, galera da praia, valeu, meu rei. E as previsões para o futuro é o seguinte: cada vez mais o Messias alienígena vai trazer uma nova era de juventude, de saber, de tecnologia. A igreja vai sofrer uma profunda queda, porque o homem vai descobrir que a fé no futuro, ele vai descobrir que a fé é uma coisa natural da natureza, inerente a qualquer coisa, qualquer ser, qualquer pessoa que faça aquela fé. E a igreja vai cair todo o lado de farsa histórica, farsa de mitologias alteradas, farsa de a Bíblia construída para agradar 5 tipos de tribos diferentes. Então, o que se vai ver no futuro, o que vai se ver no futuro, é realmente toda a correção do sistema pela natureza da correção. A natureza vai corrigir tudo. Você vai ver que quando o poder chegar na Terra, quando o Messias alienígena acontecer aqui, que explodir a tecnologia do futuro, o Messias alienígena vai nascer no mundo, não vai nascer na igreja. Jesus criou a igrejinha dele fora da igreja tradicional. A mesma coisa vai acontecer com o Messias novo. O Messias novo, ele vai acontecer fora da igreja.
ele vai acontecer no saber da sociedade, das pessoas boas. Elas vão sacar que podem ter saúde, podem ter correção, justiça, pureza e podem ter também o poder de Deus, porque o poder de Deus ele é liberado para você fazer milagre quando você se inspira com o amor por Deus, por você, pelo universo. Quando você inspira com aquele amor, com aquela fé profunda, realmente existe o milagre e acontece em 70% dos casos. Então, quando o homem descobrir essa tecnologia, o Messias novo, ele vai nascer dentro da sociedade, igual foi a igreja de Jesus, fora da igreja tradicional. Mesmo a igreja pensando que a igreja está morrendo de medo, porque ela sabe que toda essa proibição sexual, essa coisa de chamar todo mundo de demônio, esse tipo antigo de vida, tudo isso vai morrer. Ela está sabendo já que a sociedade não vai quebrar um sistema genético natural ou humano de organização das vidas para poder fazer como se fosse um clã de pessoas malucas. O Messias alienígena vai nascer dentro da sociedade. O Messias alienígena não vai nascer em meios de religiosos ou de pessoas que têm crença. A previsão, até na Bíblia, a previsão é que a tecnologia do homem vai explodir. E realmente essa tecnologia vai explodir, até um ser de plástico o homem vai fazer, robô, essas histórias. Então, eles vão saber todos os processos do cérebro. O Messias alienígena vai nascer por isso. Quando esses robôs começarem a serem feitos, eles vão ver que realmente só 20% ali da religião era uma tecnologia alienígena mesmo. O resto era engano histórico. Então, velho, quando os caras começarem a fazer robô, começar a pesquisar os processos do cérebro, que já está descoberto quase, já está terminando essa pesquisa. Daqui a o quê? 7, 8, 10 anos, esses robôs estão aí firme e forte. E eles vão saber todos os processos do cérebro. Aí vai acontecer a previsão de que Nostradamus disse: a Terra dividida entre alienígenas e homens morando aqui. Isso já está acontecendo. O que Nostradamus disse, que a rede de computadores seria feito no filme O Exterminador do Futuro. Mas acontece que ali não conta que a rede de computadores mundial vai ser tomada conta pelos cabeção, pelos alienígenas de fora, que vai ter acesso, já tem. Então, quando os robôs começarem a ser construídos no futuro, eles vão ter todo o sistema do cérebro de fé, de tudo, que isso é uma coisa natural do cérebro. A igreja que mentiu, dizendo que era uma coisa que se você não fizesse, o capeta ia correr atrás de você, né? E sai na capoeira correndo atrás de você, o capeta atrás de você na frente. Isso aí foi uma coisa que morreu. A tecnologia toda vai mostrar o Messias alienígena. A Terra vai explodir de tecnologia nesses próximos 10 anos. Os alienígenas vão vir na Terra e vão ter um encontro com o homem. Daqui parece que é 10, 15 anos, 20, nessa faixa, não estou lembrado. Nessa faixa eles vão vir aqui e vão ter um encontro com o homem. E o Messias alienígena vai acontecer natural pela tecnologia. Daqui nesses próximos 10 anos, você vai ver tudo que Nostradamus disse, a queda da parte toda negativa da igreja, os 20% que era verdade ficar, os robôs que nascerem aí sendo tratados como gente, e os processos do cérebro todos descobertos, a fé descoberta, o sistema pela física quântica todo traduzido, mostrando na frente sua. Então o Messias alienígena é isso. Daqui nos próximos 10 anos, uma mudança jamais vista pelo homem. Os cabeças dizem que o homem vai ter uma mudança como se fosse de um gato para um ser humano. Essa mesma mudança nós vamos ter de agora para frente, nos próximos 10 anos, de nós
para uma condição a mais do que nós, como se fosse essa comparação do gato que eu fiz. Então, é ir entendendo, vendo que realmente não tem condições. Esses dias chegou uma pessoa do Vaticano e fez uma palestra dizendo que sexo oral era pecado. Quer dizer que o cara trabalha o dia todo, pô, não pode dar um beijo na mulher quando chega em casa. Tipo assim, velho, os caras vão pirar na psicose, entendeu? Eles vão pirar na psicose. E quem vai seguir vai ser a tecnologia e os saudáveis, como sempre foi. Jesus é de que escola dominical? Jesus é de que escola bíblica? Jesus não tinha nada a ver com nada. Chegou ali, lançou a igrejinha dele e derrubou todos. Por quê? Porque a tecnologia faz isso. O cara da igreja diz: porque Deus não muda. Deus muda sim. Na época de Jesus mudou. Na época de Moisés mudou. Sempre muda. Na época de Jeremias mudou. Jeremias esculhambou a igreja toda. Disse que a igreja toda era louca, corrupta, cheia de rituais doidos, que ninguém sabia para que aquilo ali, que era coisa de homens. Ficar matando bicho. Nenhum bicho tira pecado ou não seu. Primeiro que não existe um pecado nesse sentido, existe o erro, não o pecado. Então Jeremias esculhambou aquela igreja toda. E era um profeta dos maiores. Esculhambou a igreja toda. Então se tem que entender que Deus muda sim aqui na terra, não dentro dele. Mas aqui na terra ele muda sim. Toda vez muda, agora vai mudar nos próximos anos, agora, nos próximos 10 anos, a terra vai conhecer a maior evolução que já se ouviu falar. Dentro da mente, meu irmão, você vai começar a ter poder da mente. Porque a tecnologia vai se unir com os 20% reais alienígenas que foi deixado dentro da Bíblia. E essa tecnologia vai vir dos robôs, da mente, dos chips que os robôs têm para pensar. Para ele pensar, o homem vai ter que descobrir todos os processos do cérebro. E já descobriu. Está só terminando. Daqui a 8, 10 anos os robôs estão aí quentes, firmes e fortes, tratados até como gentes por um país, dois. Então, meu irmão, o futuro é esse. O profeta volta outra hora.